Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, o programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. E hoje a nossa temática de discussão será adolescente aprendiz, para nos iluminar no nosso aprendizado, na nossa discussão, no nosso debate. Eu saúdo e dou as boas-vindas aos meus convidados, professora Nicéia Celete, que é professora de Recursos Humanos e também coordena o projeto Adolescente Aprendiz da Unipar, Dr. Paulo Crestana, que é procurador do trabalho, e Geliane Silva, que é psicóloga e coaching. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço de trocarmos algumas ideias e, de modo específico, bem-vindo você, que nos dá a alegria da sua audiência. Para a gente começar, talvez, a calibrar nossa discussão, tomar um rumo aqui, a gente podia partir, talvez, para o lado da psicologia, Geliane, né? Você que é psicóloga, qual que seria a definição, como é que é o mundo do adolescente? O que é adolescência aos olhos da psicologia? Claro, eu agradeço pelo convite, prazer estar aqui com você. E falar sobre o adolescente, ao mesmo tempo que é muito fácil, é uma incógnita, porque é o período da descoberta, não é verdade? Então ele está se descobrindo, ele está se definindo, tendo algumas definições do que ele quer ser, de como ele vai estruturar a sua vida, a sua carreira. Então é um período de muita decisão, além das mudanças que ele sai da fase da criança e passa por esse processo para ir para a fase adulta. Ele passa por uma mudança física, ele passa por uma mudança emocional, ele passa por uma mudança de sentimentos, uma mudança de identificações e também é onde começam a surgir as dúvidas com relação ao próprio trabalho. O que eu quero para mim, o que eu quero ser, né? O que eu vou seguir, o que será que eu vou ser, qual vai ser a minha profissão. O adolescente, ele vê a perspectiva do trabalho como uma opção para a vida dele mesmo ou simplesmente como um ganha-pão, alguma coisa passageira? Depende muito. Depende. Alguns já têm essa noção, né? Depende muito do seu histórico familiar, de como ele é desenvolvido, né? Se ele já foi preparado nesse sentido, mas na grande maioria ele não tem essa visão ainda, né, de ver já uma carreira profissional, algo que é interessante para ele. Nós temos ainda uma visão um pouco imatura do adolescente nesse sentido. Ganha meu dinheirinho para balada, né? Exatamente, para curtir, comprar, né, um negócio legal, interessante. Hoje os eletrônicos são muito em alta e eles comandam essa área com muita facilidade, não é verdade? Então esse é mais o foco deles, né? E alguns você já começa a detectar uma certa preocupação no sentido de, poxa, não, eu quero, né, crescer, eu quero ser determinado profissional, eu quero seguir essa carreira, mas é um percentual bem pequeno. Doutor Paulo, você que é o homem da lei aqui entre nós, né? Como é que é a parte legal, a legislação vê o trabalho do adolescente? É permitido ou não no Brasil? Como é que funciona a questão da lei que estipula as regras para isso? Bom, o trabalho do adolescente é permitido. É permitido. É permitido, mas tem restrições, né? Tá. Bom, a partir dos 16 anos até os 18, existem algumas restrições, como trabalho insalubre, noturno, perigoso, penoso, prejudicial à moralidade, né? Mas é possível o trabalho sem maiores formalidades. Antes dos 16 é permitido trabalhar? Antes dos 16, dos 14 aos 16, dos 14 aos 18, digamos assim, existe a possibilidade de contratar adolescentes na qualidade de aprendiz. Aprendiz. Aí existem algumas restrições, né? A lei estabelece alguns critérios para que possa ser considerado aprendiz. Não basta dar um crachá escrito aprendiz que o sujeito vira um aprendiz. Tem que frequentar um curso, tem que exercer funções compatíveis com o que ele está aprendendo, né? Então, esse adolescente aprendiz, que toda empresa, exceto micro e pequenas empresas, é obrigada a contratar... por lei elas são obrigadas? São obrigadas. Exceto micro e pequena empresa, existe um percentual que toda empresa é obrigada a contratar de aprendizes. Então a empresa tem que preencher esse percentual com um aprendiz regularmente matriculado num curso, que esteja frequentando a escola, se não tiver concluído... É obrigado a frequentar a escola. Se não tiver concluído o ensino médio ainda, é obrigado a frequentar a escola. Então, e aí, essa legislação de aprendizagem tem como objetivo principal incluir o jovem no mercado de trabalho. A gente faz a diferenciação entre incluir e inserir. Incluir é você colocar o jovem, o adolescente, no mercado de trabalho com condições para ele se desenvolver, para ele conseguir uma colocação melhor. Inserir é só colocar lá.
joga lá e se vira. Tá lá. A gente faz essa diferenciação. Então, o objetivo é incluir, não meramente inserir, não meramente colocar, não meramente jogar. Colocar com qualidade, colocar com profissionalização, com educação. Então, esse é o objetivo da legislação sobre aprendizagem. Uma empresa, por exemplo, que se encaixa nessa obrigatoriedade de ter o adolescente aprendiz e ela não emprega, não abre as portas, ela tem penalidades? Tem penalidades. Tem. Ministério do Trabalho e Emprego, né, fiscalização do trabalho, pode aplicar multas. Se chega uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho vai instaurar uma investigação e vai adotar as providências necessárias, principalmente para a empresa regularizar a conduta, né? A punição viria em segundo lugar, só se a empresa for muito resistente, aí é uma segunda opção essa penalidade. A primeira ideia é regularizar a situação. Quando se trata de aprendizagem, o Ministério Público atua principalmente visando regularizar. A empresa que apresenta muitas resistências e fala que não cumpre e não vai cumprir, aí entra a questão da punição. É a última cartada, então. Professora Anissaia, como é que funciona na Unipar essa questão do adolescente aprendiz? Há um projeto? Como se abrem as portas para esse processo aqui? O projeto existe já há 10 anos, né, e é uma parceria entre o Ministério Público, a ARAN, né, através da Guarda Mirim, e a Unipar. E aí nós organizamos uma grade que abrange conteúdos administrativos. Então, é um curso voltado para auxiliares administrativos, nós formamos os aprendizes como auxiliar. É um curso que é ministrado por acadêmicos do curso de administração e outros cursos que tenham disciplinas afim. Por exemplo, nós temos lá, correndo essa semana, uma disciplina de doença sexualmente transmissível, prevenção, né? Drogadição, que é o pessoal de enfermagem que está ministrando. Então, nós temos, no seu eixo principal, disciplinas de administração para esse auxiliar, mas com algumas disciplinas de formação cidadã, né? Nós costumamos chamar como formação cidadã, para preparar esse menino para ir para a empresa, sabendo se apresentar, tanto quanto sabendo executar as tarefas do dia a dia. Então, e as condições para ele poder participar, o adolescente? A princípio, quem faz a seleção é a Guarda Mirim. A Guarda Mirim faz a Guarda isso, Mirim. Né? Então, ele tem que se matricular nas atividades da Guarda. Estando matriculado, a cada ano, a cada turma que abre, eles fazem a seleção e nos encaminham a turma. Né? E aqui nós nos organizamos para ministrar essas aulas. Tem dados de quantos adolescentes participam do projeto hoje? Hoje nós estamos com uma média de 100 adolescentes. 100 adolescentes? 100 adolescentes. São 4 turmas. É um número expressivo. 4 turmas, isso. Uma que está concluindo agora no meio do ano, né, que até agora, final de agosto, começo de setembro, terminam os contratos, porque as turmas vão fechando, acabando, conforme o término dos contratos com a empresa, né, que é concomitante. Começa o curso e começa o contrato na empresa ao mesmo tempo. E aí nós temos uma turma que está terminando e já uma turma nova, que iniciou, inclusive, sábado passado. Juliane, você também representa a UVEL, é isso? Aliás, um abraço para o Ivanildo, meu amigo, né? Que está nos assistindo com certeza. Como é que funciona essa parceria da UVEL? Também é parceria com o Ministério do Trabalho? Como é que é? Também. Nós temos hoje, pela quantia de funcionários que a empresa possui hoje, nós temos 5 adolescentes 5 aprendizes. adolescentes. Então, esse é o nosso número e é um trabalho, eu acho, extremamente válido, até porque hoje nós falamos que o mercado de trabalho hoje, até para a gente recrutar, ele não está fácil. Não está fácil porque, às vezes, a gente tem dificuldade de selecionar pessoas capacitadas, capacitação. Então, você tendo ali um adolescente aprendiz, a empresa tem a possibilidade de construir um profissional que possa vir desenvolver o trabalho com comprometimento, que é aquilo que a gente precisa, né, de forma eficaz. E ali ele começar a fazer o seu histórico profissional ali. Então, em alguns casos, nós temos alguns adolescentes que chegam, temos exemplos lá de adolescentes aprendizes que iniciaram lá e hoje são efetivados, fazem parte do quadro da empresa, né? Mas é claro que nós também temos aqueles que a gente precisa sempre estar orientando, sempre estar conversando. Nós temos esse trabalho lá, então, assim, como psicóloga da empresa, o mesmo atendimento que é dado a todos os funcionários, né, é dado ao adolescente aprendiz também. Fazemos esse acompanhamento de as notas, como estão na escola, as faltas, por que você faltou tanto, o que está acontecendo. Então, assim, a gente acompanha isso muito, o boletim é mandado para a gente, por e-mail a gente recebe de todos. Então, assim,
a gente tem essa preocupação com esse objetivo, claro, né? De repente a gente está transformando aquele adolescente em um futuro profissional ali na empresa, um profissional de ponta que queira ascender ali, que queira crescer, que queira conquistar, né? Isso é muito importante. Doutor Paulo, essa é a grande preocupação da lei do adolescente aprendiz, que é formar gente competente e responsável? Isso, né? As empresas sempre colocam essa questão, né? Como bem observado aqui, que o mercado de trabalho, aliás, está difícil de conseguir profissionais habilitados, né? Então, a gente tenta juntar a necessidade da empresa com a necessidade do adolescente, capacitando o profissional para ele poder entrar no mercado de trabalho com uma qualificação melhor. Esse é o objetivo. Capacitando em loco mesmo, Capacitar né? na empresa com algumas restrições, né? Porque ele é um adolescente. Ele não é um adulto que já tem conhecimento mais avançado sobre como são as relações interpessoais de trabalho e tudo isso. Então, ele tem que estar sempre sendo observado, né? Frequentando curso com carga horária limitada, mas ele já vai aprendendo como é o ambiente de trabalho, para quando ele tiver uma idade que ele já pode trabalhar sem maiores restrições, ele consegue um emprego melhor e com mais facilidade. Muito interessante que antes de começarmos o nosso bate-papo programa, nos bastidores aqui, eu conversei com o Dr. Paulo e disse: Dr. Paulo, como é que funciona a lei do menor aprendiz? E ele me deu uma correção muito bacana que a professora Niceia vai explicar para a gente agora, né? Que na realidade não se chama lei do menor aprendiz, mas lei adolescente aprendiz. Que diferença que tem nisso, professora? É que, na verdade, menor é um termo que acaba sendo pejorativo, né? O menor aprendiz é um termo que não se utiliza mais, que dá uma conotação negativa, né? É o adolescente porque se trata de uma fase da vida da criança e aí tem questões legais. Em questões legais, doutor, como é que funciona os direitos do adolescente aprendiz com relação às leis trabalhistas? Ele tem os mesmos direitos de um trabalhador registrado na CLT? Como é que é? Tem. Na verdade, o adolescente aprendiz também é registrado. Também é registrado? Ele é um empregado. É empregado? Ele é um empregado. A gente, em termos jurídicos, disse que é um contrato de trabalho especial. Tá? Então, ele tem todos os direitos dos outros empregados, exceto o FGTS, que para os demais empregados é de 8%, para o adolescente aprendiz vai ser de 2%. Né? Inclusive férias tem também? Tem férias, tem algumas peculiaridades também. Por exemplo, as férias, não só para os aprendizes, mas para todos os adolescentes, tem que coincidir com as férias escolares. Não pode ser dividida. Tem algumas peculiaridades nesse sentido. Né? Por exemplo, adolescente aprendiz não se admite prorrogação de jornada, não pode fazer hora extra. Não pode? Não admite compensação de jornada, não pode fazer 2 a mais hoje para descansar 2 a mais amanhã. Tem algumas restrições relativas ao trabalho do menor que, evidentemente, se aplica ao adolescente aprendiz. Com relação às férias, geralmente as escolas param em 2 momentos, né? Mês de julho e a partir de dezembro. Ele também pode parar esses 2 momentos? Não, ele vai escolher Ele faz uma opção. Uma das férias escolares, ele vai coincidir as férias do trabalho com as férias escolares. Que são os 30 dias que ele tem direito? Isso, 30 dias. E que também, quando ele está no projeto, tem que ser concomitante com as férias do projeto. Isso. Também tem isso? Também tem isso. E nesse projeto, professor, o que é ensinado para eles, além dessa questão de preparação do mercado de trabalho? Especificamente, eles aprendem o que lá? A disciplina, vamos dizer assim, o coração do curso, a disciplina essencial é secretariado. Secretariado, mas aí junto nós temos lá noções de administração de recursos humanos, departamento pessoal, marketing, noções de finanças, controles financeiros, qualidade no trabalho, na prestação de serviço. Então, são disciplinas que dão noção da vida em organizações, né, em organizações empresariais. Então, eles têm uma noção para o início mesmo, né? A história do primeiro emprego. Para o primeiro emprego, como é que ele vai se portar, quais os conhecimentos básicos que ele deve ter. E as demais disciplinas, elas focam justamente aquilo que eu havia dito antes quanto à formação cidadã. Então, nós temos ética, e aí focamos ética no ambiente de trabalho, relação interpessoal, que nós trabalhamos em especial a relação no ambiente de trabalho, mas também tratamos de outras relações, né, relações familiares, sociais, né, tratamos então de maneira geral isso, sempre focando para esse profissional uma formação mais completa possível, né? Depois ele vai sair do curso, terminar um 2º grau, ele vai optar
para uma profissão, mas ele já vai ter uma visão de organizações empresariais, quer queira, quer não, nós acabamos dentro delas, né? Então ele vai ter pelo menos uma noção de como se portar e quais os conhecimentos básicos que ele Em deve ter. Moarama, o local do curso do ensino é só na Unipar ou tem outros locais também que se estabelece o curso? Tem também, através da própria Aran, tem o Senac, né? Parceria com o Senac e a Aran, né, doutor? Tem. É isso, tem também. Além Feito- da Unipar, Sim. isso. A Unipar nós realizamos lá no Campus 3, né, fazemos todas as atividades lá, e aí os outros cursos que são por meio do Senac. Geliane, você que trabalha na UVEL, tem experiência com adolescente aprendiz, que vantagens você percebe para a empresa que contrata o adolescente aprendiz? Olha, uma das vantagens que eu vejo, como nós até já colocamos, é a possibilidade de você poder formar ali, você poder estar formando um profissional. Como nós às vezes dizemos, um profissional sem vícios, com a cara da empresa, Que moldado entende as pela regras, empresa. a filosofia da empresa, Filosofia né? da empresa, né, que ele sabe como a empresa gosta que se trabalhe. Então, ele aprende aquilo lá, como ele não tem nenhum vício, então é mais fácil de você estar direcionando esse profissional, de você estar fazendo dele um profissional que vá se despontando. E a gente percebe isso, né, em alguns adolescentes quando chegam. Então, assim, o adolescente quando chega com essa visão de que, claro, ele está numa fase que, de repente, ele vai fazer um estágio ali, mas, de repente, futuramente, ele não vai optar por aquela profissão, né? Mas aquele estágio, ele vai fazer parte do histórico profissional dele. Então, isso é importante. É legal quando pergunta, você lembra do fulano? Fulano sim, ele estagiou aqui com a gente. Nossa, era um menino bacana, uma menina bacana, super atencioso, né, tal. Ele foi muito bom quando ele trabalhou aqui. Então, o estágio é uma referência na vida desse adolescente. Então, é muito importante quando ele leva isso com responsabilidade, com seriedade, ele aproveita aquele momento, porque é um momento que ele vai estar aprendendo também. Ele tem oportunidades ali de aprender, de estar com pessoas que podem ensiná-los muita coisa, um convívio, né, com vários profissionais, com várias pessoas. E ali, eu acredito assim, isso também vai abrir um leque para ele, que ele vai identificar, poxa, olha, eu acho que eu vou seguir a carreira de vendas, não, eu quero ser um administrador, ou não, eu quero ser um psicólogo, não, eu quero ser um professor, sabe? O que eu estou aprendendo lá no curso tem me ajudado tanto aqui, que eu quero ter a possibilidade de ensinar outras pessoas. Então, tudo serve É um local de encontro experiência. para ele mesmo. Isso, serve de experiência, eu acho isso muito interessante. E para a empresa, eu acredito que é uma possibilidade. Como nós colocamos aqui hoje o mercado de trabalho, às vezes a gente diz, mas não tem emprego. Não, tem. A empresa, às vezes, a dificuldade que nós temos de seleção hoje chama-se qualificação. Então, nós temos dificuldade de estar, de repente, contratando pessoas qualificadas. Então, é a possibilidade de nós qualificarmos esse profissional, esse futuro profissional que nós vamos ter aí, né, desempenhando uma função muito bem aí futuramente na empresa. Dentro disso que a Geliane estava falando, a gente começa a recordar, né, alguns fatos aí para exemplificar o que ela estava falando de não necessariamente eles vão fazer o curso de administração ou numa área organizacional. E é interessante porque alguns aprendizes voltam para conversar com a gente, trocar ideias sobre sua carreira. E eu me recordo de uma moça que conversou comigo, estava terminando o curso, e falou, olha, eu sempre quis pedagogia, meu sonho é pedagogia, mas eu gostei de administração. E eu fui descobrir que existe pedagogia organizacional hoje. É uma área que tem campo, é um campo que está realmente crescendo, uma área de atuação dos pedagogos no processo de treinamento, aprendizagem organizacional, né, Juliane? Muito. Está crescendo bastante. Falei, olha, investe, você tem vontade de ser pedagogo e gostou da área organizacional, investe. E aí nós temos, aqui na Unipar mesmo, como o curso já tem bastante tempo, nós temos ex-aprendizes ou egressos do curso de aprendizagem que já se formaram, que são funcionários aqui da Unipar. Temos alunos aprovados em vestibular, lá em psicologia, em administração eu dou aula para pelo menos 4 egressos de aprendizagem, no curso de contabilidade, direito. Então a gente vê que eles foram se encaixando em várias profissões distintas, né? Outros que de repente não fizeram a graduação, mas foram para um curso técnico e que também estão. Então a gente vê no histórico deles que, apesar daquela questão que você tinha perguntado antes, será que eles já têm essa preocupação profissional?
começa a ser plantada a semente. A gente vê que isso desenvolve no decorrer É uma do das tempo. funções também do projeto. Do projeto, sim. É legal aqui, como o professor Anicete estava falando, tem muita gente que está na faculdade e tudo mais, e o curso que é desenvolvido pela Aran em parceria com a Unipar, ele é voltado para pessoal de baixa renda, né? Então já é um pessoal que muitas vezes o pai não fez faculdade, a mãe não fez faculdade, então às vezes é a primeira pessoa da família a fazer uma faculdade que tem esse contato com a profissionalização que começa com a aprendizagem. Tá? Eu também queria fazer só uma observação que a Juliane falou aqui em estágio, né? Às vezes a gente vai falando, mas estágio, só para o telespectador não se confundir, estágio é uma coisa, aprendizagem é outra. Isso, Às vezes a gente fala, aquele estágio que ele ficou, a gente usa o estágio termo no sentido do sentido de tempo, mas não vamos aham. confundir, porque Não, de estagiário é tempo, uma coisa e qual que é a aprendiz diferença de aprendiz e estagiário? são muitas diferenças, né? O estágio não inclui O vínculo estágio, por exemplo, não é empregado. Não é empregado. Não é, Tem estagiário não é vínculo empregado. empregatício. Mesmo que ele ganhe dinheiro, não é empregado. Não, ele ganha uma bolsa, ele vai ganhar, ele A bolsa, pode ou não ganhar uma bolsa aí de auxílio, né? Depende do tipo de estágio que ele vai fazer. Mas tem uma regulamentação bastante diferente, embora os dois estejam voltados à profissionalização. Sim, mas tem alguns detalhes que fazem divergir um do outro. Né? Para a gente tentar fechar um pouquinho, só uma curiosidade, doutor. É possível algum aprendiz, adolescente aprendiz, ser demitido, desligado do emprego? É. As hipóteses de dispensa, né, de afastamento do aprendiz são um pouco mais restritas do que as hipóteses de demissão dos outros funcionários. Ele não pode ser simplesmente demitido sem justa causa. Não quero mais você, vai embora. Cansei de sua cara. Isso Se não torce para o pode. Corinthians, vai embora. Não pode ser assim, né? Isso aí, na verdade, até outros empregados seria discriminatório. Mas ele pode ser demitido, então, por justa causa, nas hipóteses que os demais empregados também podem. Não reprovar por falta, ele Ah, pode ser afastado também. Aí perde o projeto, o contato ali. Né? Para a gente encerrar, então, professor, se é alguém que assistiu a gente em casa e viu e percebeu que se encaixa nas condições para participar do projeto, qual seria o caminho mais prático para ele poder inserir-se nesse projeto? Procurar a Guarda Mirim de A Moarama. Guarda Mirim de Moarama. A Guarda Mirim de Moarama. Ele faz a matrícula na guarda, sempre tem uma fila de espera, né? Então ele vai ter que esperar a seleção. Tem outras atividades que acontecem na guarda, ele pode estar envolvido nas outras atividades lá, até ser chamado para participar do projeto. Gente, obrigado pela presença de vocês, pelo tempo, pela contribuição com conhecimento. Tenho certeza que eu aprendi bastante, quem está em casa aprendeu bastante também. E vamos tentar divulgar esse projeto, né, em parceria com as instituições, com o Ministério do Trabalho, com as empresas, que eu acho que é fundamental para a gente formar gente e gente competente para atuar na sociedade. Obrigado pela presença de vocês. E obrigado a vocês pela audiência. Um forte abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.